Oi, gente, bem-vindos de volta. Eu sou a Roberta e este é o canal Repaginando. E hoje estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de fevereiro, porque foram leituras muito interessantes. Eu decidi compartilhar com vocês. Eu acho que vocês vão gostar. São apenas 3 livros, tá? São muito boas as indicações. Eu não vou panfletar, mas assim, quando a gente gosta do livro, é difícil a gente não tentar, pelo menos tentar passar esse encantamento. Então foram apenas 3 livros. O mês de fevereiro é um mês curto e é um mês onde a produtividade foi um pouco baixa também, porque eu tô também tendo outras prioridades, outras atividades. E aí eu tô me dividindo entre a leitura e as outras atividades que a vida pede também. Bom, esses livros eu vou deixar, agora tem um link da Amazon, vou deixar o link aqui embaixo para que, se alguém quiser adquirir, se alguém gostar, se interessar, quiser comprar, eu vou deixar aqui porque daí o canal recebe uma pequena comissão, você não paga nada a mais por isso, e aí você ajuda o canal também, certo? Bom, o primeiro livro que eu terminei de ler foi um livro turco, A Mulher Ruiva, de Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, eu acho que é assim que fala, não sei falar turco, não sei falar árabe, não sei linguagens orientais. Esse autor é um prêmio Nobel e este livro ele não foi escrito por um escritor em ascensão, ele foi já escrito por um escritor consagrado, porque o autor turco foi laureado com o prêmio Nobel em 2006 e esse livro foi publicado 10 anos depois, em 2016. Baseia-se primeiramente num mito persa e num mito grego. O mito grego é mais conhecido, é Édipo Rei, já ouvi falar, é aquela história em que há uma premonição que o filho vai matar o pai e casar-se com a mãe. Para ele evitar que isso aconteça, eu tô falando do Édipo, não tô contando o livro, tá? Para evitar que isso aconteça, ele foge e vai morar num outro lugar, um outro castelo, e ele se torna rei. E aí, passados anos, quando ele fica adulto, daí acaba voltando para onde ele veio, né, de onde ele nasceu, e acaba realmente matando o pai e casando-se com a mãe, e tendo, parece que 4 filhos, se não me engano, eu não li Édipo Rei. E o outro mito é um mito persa, que é um mito oriental. O Édipo Rei é um mito ocidental. E o mito do Chamamé, se não me engano o nome, é onde um pai mata o filho. É a história de Rostam e Sohrab. Rostam é o herói, é um guerreiro, e ele mata o filho sem saber que é filho. Assim como o Édipo mata o pai sem saber que é pai. Bom, essa história, ela transita entre o Oriente e o Ocidente, entre a modernidade e a tradição, entre o Ocidente e o Oriente, né, entre essas duas questões aí, o pai mata o filho mata o pai. Então são vários simbolismos. Esse livro eu faço questão, já vou gravar uma resenha com mais detalhes, eu não vou passar aqui porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas é um livro que eu posso dizer com muitas reviravoltas, e essas reviravoltas, elas te fazem ver que você estava olhando de uma ótica e de repente o autor te coloca numa outra ótica para ver de outra forma. Então fala muito sobre conflitos intergeracionais, em que às vezes o pai precisa matar o filho, e essa morte, gente, é simbólica, tá? Não é matar de verdade. O pai mata o filho para impor sua autoridade e o filho mata o pai para criar a sua história, para fazer a sua nova história e para construir seu caminho, né, baseado nas questões que ele entende que faz parte da sua vida, as questões que ele compreende como certas. E outra questão também é uma história assim que parece simples, mas é um prêmio Nobel, né? E eu não estou falando isso para enaltecer o autor, mas uma vez que ele é prêmio Nobel, ele trata de questões humanas profundas. É um livro com teor psicanalítico muito grande. Ele vai nas entranhas da alma, do nosso interior, do nosso inconsciente. Ele se dispõe a fazer isso. Então é um rapaz cavador de poço, o nome dele escreve-se 100 igual o número 100, mas a pronúncia é outra, Chen, se não me engano, eu não sei também. Mas é um livro, gente, que eu gostei tanto de ler. No começo eu achei assim, nossa, que livro, esse livro tá muito... Onde é que isso vai chegar? A Mulher Ruiva, enfim, eu não via sentido com o título, eu não via sentido a história. No começo ficou meio assim, um negócio assim, parecendo um jovenzinho ali no verão, indo fazer um bico, um trabalho ali, mas é uma história sobre pais e filhos. Esse é o personagem principal, né? A tragédia entre pais e filhos.
Me fez lembrar muito também o livro de Turgenev, Pais e Filhos, né, onde há também discussões acerca dos conflitos intergeracionais. Eu indico essa obra para quem gosta de leitura profunda, para quem não tem preguiça de ler. Ele traz muitas essas histórias dos mitos, ele dá foge um pouquinho, não sei se seria uma digressão, mas ele sai um pouquinho e volta, então é interessante até ler os mitos, né, de Shahnameh. Eu vou colocar o nome aqui desse mito persa, que é o oriental, que era o quê? Era a influência islâmica também, que sofria a Turquia, e a influência ocidental, europeia, né? Então, o autor, ele consegue concatenar várias coisas, agregar várias coisas e fazer você pensar, mas é um livro profundo, prolixo, complexo. Não tô falando da escrita, tá? Não é isso. Tô falando de complexidade humana. Tá? Então, esse livro do Prêmio Nobel Orhan Pamuk, vou deixar o link aqui, quem quiser adquirir, indico para quem gosta de profundidade, para quem gosta de vasculhar a alma humana nas suas várias facetas, tá? Depois eu fui para um livro extremamente intrigante também, Stoner, de John Williams. Ele foi publicado em 1965, ele foi ignorado por décadas. Por quê? Porque ele é uma história comum, de um homem comum. Esse livro não traz emoções, é uma leitura parada, é uma leitura não é arrastada. Não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada, é um romance de formação. Você começa com um rapaz, o Stoner, jovem, rapaz agricultor, de uma família pobre, humilde, que vai para a cidade estudar agronomia para aprender novas técnicas para aperfeiçoar o cultivo da terra lá com a sua família, com seus pais. Só que aí ele se apaixona, ele ouve um soneto de Shakespeare e ele se apaixona por literatura, em uma determinada aula lá de um professor também, nada a ver. Tudo muito morno, tudo muito tranquilo. Mas o que esse livro nos traz? Ele nos traz um grande ensinamento, né? Ele foi ignorado por décadas, mas hoje ele é muito importante porque ele mostra que a nossa vida é igual esse livro aqui, é igual a história de Stoner, é uma vida ordinária. Ordinária, gente, no sentido de comum. É uma vida comum, todos os dias, um dia após o outro, não tem nada de extraordinário. Né? A gente acorda, trabalha, leva a vida que a gente leva, estuda, cuida de filho, cuida de casa, cuida da vida, socializa, faz aquilo que a gente gosta. Mas ele deixa uma grande lição. A grande lição é não se perder de você mesmo. Esse livro ele me fez refletir muito sobre a modernidade, sobre a atualidade, sobre os tempos modernos em que as pessoas não sabem mais quem elas são, porque elas querem performar. Eu estou generalizando? Não, porque há pessoas que não fazem isso. Mas as pessoas querem performar. Se não está na rede, não existe. Se você comeu e não postou, não existe. Você não comeu. Se você treinou e não postou, não existiu. Se você viajou e não postou, sua viagem não existiu. E aí você se perde, você nem sabe o que você gosta, o que te preenche, o que te faz sentir vivo, porque você se perdeu tanto tentando mostrar algo para ser validado, para ser pertencente, que você acaba se perdendo na sua essência. Stoner não se perdeu da dele. Ele viveu uma vida comum, mas a existência dele foi baseada naquilo que ele acreditava. Então, é uma vida comum, tá? É uma história comum, de um homem comum, um professor. No começo aqui fala que ele morreu e que nada demais aconteceu na vida dele, ele não foi lembrado, ele não foi homenageado. O que acontece com a gente? A gente morre, daí 3 dias, ninguém lembra mais. A gente não tem essa importância toda no mundo, mas o que é importante é não se perder de si mesmo, daquilo que faz sentido para você, da sua essência. E esse livro deixa essa grande lição. Por isso que ele, apesar de ignorado por décadas, ele não fazia muito sentido, porque é um livro aparentemente sem graça. Sem graça no sentido de que é uma história com uma linguagem sem drama, sem romantismo, mas dá vontade de chorar vendo a história de Stoner. É uma história sem muito brilho, mas é a vida dele. E é uma vida que valeu a pena, porque ele não se perdeu de si mesmo. Então, Stoner, John Williams, é outra indicação para você pensar a sua vida, tá? Muito bom esse livro, tá? Quando eu falei que ele é parado, né? Porque ele é ruim. Ele é para quem gosta de emoções, plot twist, né? Aquelas coisas mirabolantes, não é esse livro aqui. Mas para quem gosta de pensar, né? Ver a vida real e entender que a gente vive, a gente passa pela vida e cada um
a maioria de nós leva uma vida comum, ordinária mesmo, não acontece nada demais, nada. Poucas pessoas no mundo acabam brilhando, poucas pessoas acabam se destacando, sendo relembradas por algum grande feito, e ainda assim, gente, sabe-se lá, né? Eu acho alguns erros de impressão, de edição, mas não compromete não, tá bom? Outro livro que eu li foi o terceiro, pra vocês verem, as leituras foram poucas, mas acho que foram bem ricas, bem aproveitadas, me fizeram pensar muito e trouxe transformação. Esse aqui que é um dos livros daqueles 12 que eu falei que queria ler em 2026, aqui já tô lendo o primeiro. Nossa, eu tô em marcação, gente, que eu fiz. Incidente em Antares. É um livro que tem dividido em 2 partes, onde conta aqui as questões, né, traduz o cenário de Antares, que na verdade Antares nem é um cenário, é um sistema, né, ele é feito apenas metaforicamente, uma cidade ali fictícia no interior do Rio Grande do Sul. E eu vou falar aqui porque eu posso contar o que eu inclusive sabia à época que eu fui ler, né, e não comprometeu a minha leitura. Esse livro ele fala sobre poder, oligarquias, sobre a ditadura e a briga pelo poder, o que as pessoas fazem, o quanto a verdade vale, o quanto as pessoas preferem as aparências do que a verdade, como as pessoas concorrem para que a verdade não apareça em determinados momentos quando ela incomoda. Eu li ano passado Olhar os Lírios do Campo. Dá a impressão que nem é o mesmo autor que escreveu. Olhar os Lírios do Campo é um livro mais sensível, é um livro mais profundo, na questão humana, na questão existencial, na questão sensibilidade. Esse aqui ele já é um livro mais irônico, bem metafórico, sarcástico, engraçado em determinados momentos, porque aqui acontece um incidente, que é quando algumas pessoas mortas, que não puderam ser enterradas em decorrência de uma greve que aconteceu na cidade, elas voltam para reivindicar o direito delas de ter o seu sepultamento. Com isso, elas trazem à tona, né, mostram que a pessoa ela só é humana de verdade a partir do momento que ela morre, porque daí ela não tem nada mais a perder, ela poderia, no caso aqui, né, ele usa desse realismo fantástico para chocar, para trazer à tona a ideia de verdade, né, dentro de um coletivo. Quanto da nossa história foi contada de uma forma a atender interesses de pessoas de autoridade, de pessoas importantes, né, politicamente, economicamente, socialmente da época. Então, muito do que a gente estudou nos livros de história, aqui ele fala que pode ser em verdade, porque por questão de oportunismo foi contada de um jeito a maquiar, a disfarçar algo que comprometia a estabilidade de um sistema. E a estabilidade, ela vale mais do que a própria verdade, né? Então, em Incidente em Antares, a gente pode perceber essa alegoria política, social aqui, que na verdade é para chocar. E a primeira parte, gente, ela é um pouco arrastada, sim, porque ela fala de política, de história, conta a história de Antares, a construção. Só que, insista, porque o que vem depois é muito gratificante. Essa parte ela é necessária para que você sinta o impacto daquilo que o autor queria que você visse, tá? Então, esse aqui eu vou fazer uma resenha também. Vou deixar as resenhas, né? Porque eu quero, esses livros que me marcam, eu quero deixar registrado a leitura, as lições, né, que eles me trouxeram. E esse aqui é um deles, que eu não quero esquecer, inclusive, a gente vai esquecendo, né? O que eu aprendi com esse livro aqui. Bom, esses são os 3 livros que eu li, tá, nesse mês de fevereiro. Eu fiquei tão apaixonada nesse Orhan Pamuk que eu já adquiri, chegou hoje, inclusive, né, esse livro aqui, Neve, que eu penso que seja o livro dele, lindo, olha aqui, tem uma jaquete bem bonita, bem estilosa, e é um livro, a capa parece tecido, sabe? Olha só, parece tecido, bonito esse livro. E aí eu pensei, gente, esse autor, eu quero ler mais coisas dele, apesar de que retrata ali muito da sociedade turca, Oriente Médio, há muitas coisas que eu não sei, né, mas é bom para aprender geografia, inclusive, né, se situar na geografia. Então eu comprei esse aqui, chegou hoje, e aí ainda bem, né, apareceu em boa hora para eu mostrar para vocês aqui esse livro aqui, Neve, que eu penso que seja a grande obra de arte dele, tá? Pelo que eu vejo, porque mostra assim, autor de Neve. Quando um livro é referência do autor, geralmente é um livro muito bom. E eu estou lendo já agora para o mês de março, dentre os livros que eu escolhi para 2026, os 12, tem esse aqui, As Vinhas da Ira, que eu comecei a ler.
Eu já havia começado, aí eu parei, retomei agora, mas retomei do zero pra ficar mais fixo, né, na memória. Eu tô lendo esse Asinhas da Ira, eu vou alternando, tá? Aí eu comecei também a ler A Mulher de 30 Anos, eu não consigo ler um livro só. Aqui fala da história da Júlia, que é uma mulher de 30 anos, né, mulher balzaquiana também. Esse livro é um dos que eu havia elencado para ler em 2026, os 12. Ele é mais fininho, porém ele é um livro de Honoré de Balzac, de uma linguagem bem prolixa, uma linguagem densa, muito bem articulada, as ideias profundas. E aí conta a história de Júlia, que é uma moça que, até onde eu vi, ela se casou e ela tá falando das mazelas do casamento, por enquanto. Vamos ver como é que vai desandar. E eu estou também alternando entre ele. E aí comecei a ler um outro que estava previsto para eu ler esse livro aqui em 2025, eu não li, mas comecei agora, eu estou apaixonada pela linguagem desse autor, já andei bastante nesse livro, eu já estou aqui na página 80, li só um dia. É o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Essa minha edição aqui é da Antofágica. Eu já tenho ela há algum tempo. Tem muitas ilustrações, muito bonito. É de Aloysio de Azevedo. Esse livro, pelo que eu tô vendo, ele é muito atual, né? No quesito aí, miséria, pobreza, bagunça e subemprego, exploração. É bem um retrato de um Brasil. Esse livro ele é do século XIX, né? Ele foi escrito em 1800 e alguma coisa, eu não lembro direitinho aqui. Eu vou colocar aqui a data. Mas tô gostando demais. Então tô alternando entre esses aqui, em março. Eu vou fazer um vídeo, que eu vou fazer uma viagem de aniversário, que meu aniversário é agora 14 de março. Eu vou fazer uma viagem. E aí eu tô indecisa quais livros eu levo, porque eu quero levar livros, porque eu vou viajar sozinha, eu quero ficar um tempo comigo mesma. E aí eu quero escolher alguns livros para leituras prazerosas que viciam, porque eu quero ler na praia, eu quero ler no hotel, eu quero ler em todos os lugares que eu for, porque eu quero ficar eu e eu mesma. E aí eu estou, assim, eu tinha pensado nesses aqui, eu tô lendo inclusive para ver se eu levo esses aqui na viagem ou não, mas eu gostaria, por exemplo, de levar uns livros capa mole, que esses aqui acabam pesando, né, na bagagem. Mas eu acho que eu devo levar pelo menos esses dois aqui, né, porque daí eu alterno, porque às vezes eu enjoo de uma leitura e quero ler outra. E é isso, gente. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço. Deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre esses livros que eu mostrei, se você já leu algum, se você pretende ler, o que você acha do autor, sua opinião é muito importante pra mim. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, você é meu convidado. Gente, obrigada mais uma vez, até logo e tchau, tchau!